Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história bem interessante. Vocês sabiam que Silvio Santos, que já foi dono de metade aí da Record, durante muito tempo ele era responsável, porque muita gente acha que o Silvio Santos, ele sempre foi responsável pelo SBT. Não, o Silvio Santos não. Ele já foi contratado pela Globo e ele também, dono do baú, já foi dono da Record durante muitos anos. Essa foi uma das histórias mais curiosas dos bastidores. E tem outra coisa também. Silvio Santos não imaginava que Edir Macedo, que você sabe bem é um bispo de uma das maiores igrejas, denominações evangélicas aí do país, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, ao vender a Record para o bispo, ele jamais imaginaria que o bispo, que Edir Macedo, transformaria a Record em uma das suas maiores rivais na audiência, porque a emissora, em épocas aí de sucesso do SBT, onde o canal alcançava 10, 25 pontos, 30 pontos ali, brigava de igual para igual com a Globo, a Record ficava na quarta colocação. A Record, nos anos 80 e 90, era equivalente ao que a Rede TV é hoje. Ao vender a Record para Edir Macedo, ele jamais imaginaria que a emissora iria virar uma grande concorrente, porque ele achava que o Edir Macedo iria transformar a Record no canal religioso, para poder até agarinhar mais dízimos, ofertas, para poder manter a sua igreja. Só que não, o Edir Macedo fez totalmente o inverso. Mas vamos contar um pouquinho, voltar um pouco no tempo. A Record, ela foi fundada em 27 de setembro de 1953 por Paulo Machado de Carvalho e se tornou uma das maiores emissoras do país, especialmente nos anos 60, com os festivais de música, os programas da Jovem Guarda, tudo isso começou na Record. Com o passar dos anos, o canal começou a enfrentar uma grave crise financeira, também sofria com muitos incêndios, porque o Paulo Machado de Carvalho, isso são relatos de pessoas que trabalharam com ele contratava a galera por preços exorbitantes e aumentava também o salário de semana a semana. A família Trapa, por exemplo, que foi feita na Record, o próprio Carlos Alberto de Nóbrega era um dos redatores junto com o Jô Soares, ele contando em várias entrevistas já que o Paulo Machado, de semana a semana, aumentava o salário. Por isso que o canal faliu, porque ele fazia grandes assim investimentos, só que muitas das vezes ele não tinha o retorno e acabava tendo muito prejuízo. E a emissora acabou sofrendo não só com essa grave crise, bem também como com incêndios, que muitos desses incêndios, óbvio, a gente não pode deixar de esconder isso, eram incêndios criminosos. Então o canal perdeu muito do seu acervo, a gente tem até pouquíssimas imagens dessa época, da década de 50, ali, de 60, da fase de ouro da Record, porque muitos desses materiais foram destruídos nesses incêndios que aconteciam em seus estúdios. Então o canal perdeu muita força para a concorrência e aí, por conta desse fracasso, por conta da posição que ela ficava muito embaixo em comparação com as concorrentes, houve uma busca por novos investidores. Então, em 1971, Silvio Santos, que já estava no auge, comprou 50% aí da Record. Ele passou a ser sócio. Como ele ainda tinha contrato com a Globo, ele fazia programas na Globo, ele era contratado da Globo, muita gente não sabia disso. A Globo estava começando porque ele era da TV Paulista, ele alugava horário na TV Paulista, e aí depois virou TV Globo, ele continuou lá. Ele não podia aparecer oficialmente como dono de outro canal. Então, a participação, ou seja, digamos assim, o registro do novo comprador desses 50% não ficou no nome do Silvio, ficou em o nome de um testa de ferro, um laranja. Apenas em 76, quando ele deixou a Globo, quando a Globo não quis mais ter um apresentador popular, porque a Globo estava em busca, naquele começo ali da modernização, e seguir um pouco da pegada americana, o padrão que eles queriam impor, que ficou durante muito tempo, o Silvio Santos acabou saindo da Globo e ele assumiu publicamente, a partir daquele período, que era um dos proprietários da Record. Durante anos, Silvio cuidou principalmente da parte financeira da Record, enquanto a família Machado de Carvalho, que ainda era dona, continuou responsável pela programação. Então o Silvio injetava dinheiro, era da parte comercial, e a Record se manteve ali durante um período por conta que havia esse investidor. Em 1981, Silvio Santos inaugurou o SBT e passou a concentrar seus investimentos em sua nova emissora,
Com isso, a Record acabou perdendo espaço no mercado e enfrentou novas dificuldades financeiras, né? Porque não tinha como o Silvio investir em dois canais. Ou ele investia na Record ou ele investia no SBT. Eu acho até que ele poderia continuar sendo dono da Record. Imagine só, o Silvio Santos aí sendo dono de dois canais no Brasil. Ou ele poderia colocar outra pessoa para poder ser sócio dele. Seria interessante. Mas, em 1989, Silvio Santos e a família Machado de Carvalho, e também poderia até ter alguns problemas no futuro, né? Porque ele não era dono total. E se ele comprasse 100% das ações da Record, talvez ele teria um custo muito maior. E como ele estava criando um novo canal, ele obviamente, com as concessões que ele havia ganhado, ele passou a ser dono total. E como ele cuidava de 50% da Record, ele não tinha todos os direitos de mandar, porque ainda a família Machado de Carvalho cuidava. Então ele queria ser ali o acionista geral. Então por isso que ele encheu aí o SBT de modificações, de mudanças, né? Porque ele era o dono de tudo, né? Ele queria ser o dono de tudo. Então, em 1989, o Silvio e a família Machado de Carvalho decidiram vender a Record para Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Só que, como eu disse no início, tem relatos de bastidores, inclusive, isso foi trazido pelo Walter Zagari, diretor comercial e executivo de sucesso, que ficou durante muito tempo na SBT, 20 anos, e depois ele ficou mais 20 anos, creio eu, na Record, onde ele construiu aí o sucesso da Record na área comercial. Ele contou isso. Ele contou em entrevista ao Flávio Rico que Silvio Santos acreditava porque tinha 4 compradores. E dentre esses 4 havia o Edir Macedo. E grandes compradores aí, Editora Abril, sei lá o quê. E ele vendeu para o Edir Macedo porque ele tinha certeza, convicção absoluta, isso segundo o Walter Zagari, que o Edir Macedo transformaria a Record e focaria ali basicamente no religioso. Só que isso, obviamente, nunca foi confirmado publicamente, mas isso é o que foi afirmado. Edir Macedo, só que ele não transformou a Record numa emissora religiosa só num foco evangélico, ali como tem, por exemplo, canais católicos e tal. Ele fez ao contrário. Ele investiu pesado na Record depois. Modernizou a emissora, contratou grandes nomes da televisão, Ana Maria Braga, até o Faustão quase que foi para lá, segundo o Walter Zagari também. A Record fez uma proposta para ele, porque a Record estava naquela fase também de ser a caminho da liderança. Então, assim, quando Edir Macedo comprou a Record em 89, muitas pessoas realmente acreditavam que o canal seria transformado num canal exclusivamente religioso, que teria ali programação evangélica durante todo o dia, porque ela já tinha isso antes do Walter Zagari assumir ali, naquele episódio do Chute na Santa, que o canal estava sofrendo muito, digamos assim, cancelamento, porque já existia o cancelamento naquela fase. Muita gente acha que o cancelamento é só hoje, né? Mas naquele tempo já tinha o cancelamento, claro que não tinha internet, mas o cancelamento já era presente. E como teve essa polêmica do Chute na Santa, que foi um pastor da Igreja Universal que nas madrugadas que a emissora exibia os cultos, chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, falou que, enfim, fez uma série de ofensas. Isso gerou uma baita polêmica, né? Porque o país é um país que tem uma grande presença, naquele tempo também uma presença muito grande da Igreja Católica, e isso acabou com a imagem da Igreja Universal naquele momento. Então, assim, o público passou a execrar a Record, execrar a Igreja Universal. Essa expectativa de a Record ser só um canal religioso existia principalmente entre os fiéis da Igreja Universal, que participaram de campanhas para poder ajudar na aquisição da emissora e imaginavam que a Record se tornaria uma grande TV voltada à evangelização. Só que logo após a compra, Edir Macedo seguiu um caminho diferente. Em vez dele eliminar novelas, jornais, filmes, programas de entretenimento, ele decidiu manter a Record como uma emissora comercial aberta para todos os públicos, tá? Então a estratégia era simples. Uma emissora comercial tem muito mais capacidade de conquistar a audiência, atrair grandes anunciantes e, claro, gerar receitas do que um canal ali estreitamente voltado apenas para um público religioso. Um canal exclusivamente religioso normalmente conversa apenas com quem já compartilha daquela crença. Já um canal com uma programação variada consegue alcançar milhões e milhões de brasileiros de diferentes idades, diferentes classes, diferentes religiões e, obviamente, consegue faturar muito mais. Então a Record
passou a investir cada vez mais em jornalismo, novelas, reality shows, esportes, até se tornar esse canal que é hoje. E disputou aí a atenção do telespectador com as demais emissoras. Outro fator importante foi o mercado publicitário. Uma emissora comercial consegue receber investimentos de bancos, montadoras, supermercados, empresas de telefonia, varejistas e grandes marcas, e que o que garante, obviamente, uma fonte de receita muito maior. Então, esses recursos permitiram que a Record modernizasse seus estudos, contratasse artistas, jornalistas e apresentadores conhecidos e aumentasse os investimentos em produção própria. Além também da questão financeira, uma televisão de grande audiência também possui muito mais influência no cenário nacional, participando dos principais debates, cobrindo fatos importantes e, claro, ampliando a sua presença na sociedade. Uma outra parte assim, muito interessante é que a Record e a Igreja Universal funcionam na prática, não sei se vamos colocar na teoria, né? Vamos inverter. Na teoria, elas funcionam como entidades distintas. Mas enfim, a Record é uma empresa de comunicação, enquanto a igreja é uma instituição religiosa. Mesmo que uma injete dinheiro na outra, mas ajuda a manter, obviamente, uma estrutura jurídica, uma estrutura empresarial separada. Em vez de você transformar toda a programação em conteúdo religioso, a Record manteve a maior parte da grade com a programação comercial e reservou só as faixas da madrugada para a exibição ali de horário comprado da Igreja Universal. Que com esse tipo de modelo, a Universal consegue injetar ali milhões com a justificativa apenas de que está comprando horário na Record e não, digamos assim, investindo ali, porque não pode haver isso de uma igreja injetar dinheiro, mesmo que o dono seja o mesmo, tem que ter CNPJ distintos, obviamente. E então isso permitisse que o canal continuasse buscando grandes índices de audiência, enquanto a programação religiosa ficava concentrada em horários ali específicos. E ao longo dos anos, essa estratégia se mostrou extremamente eficiente, porque a Record cresceu, ampliou sua estrutura, continuou investindo em novelas de grande porte, fortaleceu o jornalismo e, obviamente, passou a disputar a vice-liderança de audiência em diversos horários. E hoje está em segundo lugar de audiência aí consolidada. Só nos domingos que ela não consegue, mas durante a semana a Record é a segunda emissora de TV mais assistida do Brasil. Depois ali da Globo, que é a primeira, o SBT está em terceiro lugar, e o canal não consegue. Até o Walter Zagari disse em entrevista também, nessa mesma entrevista, que inclusive eu recomendo muito que você assista, porque para quem quer, para quem gosta de televisão, para quem quer, assim, tem interesse nessa área comercial, nessa área de bastidores, de direção, área artística, programação, vale a pena assistir essa entrevista do Walter Zagari no programa do Flávio Rico, no canal do Léo Dias. Procura lá, bota assim, Walter Zagari, Flávio Rico, vai aparecer lá, se assiste, que é muito bacana, é uma aula. Ele contando que ele ficou 20 anos no SBT, ele demorou 13 anos para fazer o SBT alcançar a vice-liderança. E ele recentemente aí teve uma possibilidade que até nós chegamos a noticiar que ele possivelmente estava negociando seu retorno para o SBT, só que acabou não dando certo, porque a Daniela Berutti e ele não chegaram num acordo, porque ele disse que a Daniela Berutti tem medo de assinar contrato. E ele disse que fazendo uma análise do SBT atual, óbvio que os players, né, como melhor dizendo, as telas, elas aumentaram muito. Então você tem muito mais telas, você tem várias formas ali de divisão de atenção. Então o cara não consegue, não tem mais só a televisão. Ele tem o celular, ele tem uma Smart TV, ele tem streaming, ele não tem só a televisão, controle remoto ali, para ele poder mudar de canal apenas. Não, ele tem várias formas de assistir. Então a atenção do telespectador mudou muito. Para o SBT alcançar a liderança, na visão dele, na análise que ele fez, o SBT demoraria 6 anos para alcançar a vice-liderança. 6 anos, mas chegaria. Porque hoje as telas são muitas, então são múltiplas telas. Então você precisaria de um trabalho maciço para poder fazer o público ali se acostumar com a programação. E dentre outras histórias muito bacanas que vale a pena você assistir. Tá certo? Acabou aqui de ver esse vídeo? Vai lá ver. Bota assim, aqui no YouTube mesmo. Walter Zagari, com W. W-A-L-T-E-R. Walter Zagari, programa Flávio Rico. Assiste lá, que tá muito bacana. É uma aula de direção artística, direção comercial, programação.
e muitas curiosidades que uma delas eu estou trazendo aqui para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e, claro, valeu!